Acesso ao Agro, série Carne e Pecuária, o futuro em curso. Neste episódio, vamos explorar a genética de ponta e como os programas de melhoramento moldam o futuro da pecuária. Eu sou a Natália Fernandes e estou com dois especialistas que são verdadeiros arquitetos da boiada. Eu estou com Mauri Dorta, ele que é coordenador da Embrapa GenePlus, e também com Ricardo Abreu, ele que é gerente de fomento dos programas de melhoramento genético da ABCZ. Fique com a gente! Ouça o Agro, Carne e Pecuária, o futuro em curso, com Natália Fernandes, gravado diretamente do Congresso Nacional da Carne, em Belo Horizonte, nos dias 18 e 19 de setembro. Acompanhe com a gente. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Mauri e Ricardo, sejam bem-vindos ao podcast Ouça o Agro. Olha, obrigado, é um prazer enorme estar aqui. Eu ouço o podcast, parabéns pelo trabalho. E vamos falar sobre genética, vamos falar sobre boi, vamos falar sobre genética. Um prazer estar aqui, Natália. Obrigado pelo convite, parabéns aí pela iniciativa. A gente sempre comenta, né, nas nossas andanças que, assim como o melhoramento genético, a informação e principalmente a boa informação não tem fronteiras. Então, acredito realmente que esse podcast vai ser uma grande oportunidade da gente trazer o poder da genética e mostrar aí para os nossos ouvintes aí o poder da genética em transformar realmente genética em lucro. E eu vou dizer que a expectativa é grande desse episódio, porque a série tem 10 episódios. Em vários deles, todos citam a genética. Seja quem está na ponta consumidora, como quem falou como mais pecuarista e vivenciando. Então, assim, a academia, todo mundo cita a genética meio como a base do que hoje a gente conseguiu avançar já em termos de pecuária. E também de potencial ainda, né? Espaço que tem ainda e oportunidade para os pecuaristas melhorarem. Mas aqui a gente está com vocês que trabalham em programas de genética. Então eu queria que vocês começassem falando um pouco do que vocês entendem, né? Que tanto o GenePlus, o Embrapa GenePlus, quanto os programas da ABCZ, qual que é o momento que eles estão, como contribuíram, quais que vocês acham que é a chave, assim, desses programas de melhoramento para a pecuária? Se Mauri me permitir aqui, Por favor. a gente tem, ontem no painel aqui na Conacarne, a gente comentou que a gente tem, dentro da pecuária de corte no Brasil, a gente vê o copo, né, meio cheio e meio vazio. Meio cheio porque o Brasil é referência no mundo em melhoramento genético. Aqui junto com o Mauri representando a Embrapa GenePlus, eu da BCZ com o PMGZ, com as provas de ganho de peso, nós representamos, né, quando nós identificamos os animais melhoradores e que a gente democratiza essa genética pelos touros na central de inseminação artificial, né? O Brasil é o único país no mundo que insemina mais as fêmeas de corte do que de leite. 23% das fêmeas são inseminadas de corte, num total de 65 milhões de fêmeas de corte no Brasil com idade para emprenhar. É o maior rebanho comercial do mundo. Só que eu, Mauri, e os programas de melhoramento na inseminação e também na monta natural, nós, por enquanto, atingimos 47% dessas 65 milhões de fêmeas. Isto é, nós temos 53% das fêmeas de corte no Brasil com idade para emprenhar, emprenhando de barriga suja, que é o boi de boiada. Então, nessas nossas andanças, o grande desafio, né, e é o copo meio cheio, é a oportunidade que nós temos de 34 milhões de fêmeas, que é superior ao total de fêmeas do rebanho dos Estados Unidos de corte, que está usando boi sem informação. E por quê? Né? Hoje nós estamos aqui no podcast, a informação está na palma da mão. O que leva a um cidadão que se diz criador, produtor, usar no seu rebanho um boi sem informação? É uma dificuldade de decisão ali, né? É um grande desafio para todos nós, né? E a gente, a BCZ, com os programas de melhoramento, a CNA, até ontem eu fiz, né, compartilhando um desejo bem rápido que nós queremos que todos nós sejamos, né, embaixadores da pecuária. E abrir a porteira desse cidadão e procurar saber e levar principalmente as ferramentas que a BCZ, nos seus 26 mil associados, a gente já sabe, nesses 106 anos da entidade, qual que é a forma do sucesso. A forma do sucesso é o criador conhecer o seu rebanho. Então, quando ele usa um boi de boiada, a gente acredita, né, para não me prolongar muito, que ele usa um boi de boiada principalmente porque ele não conhece a sua fêmea.
Então, quando você não conhece o seu rebanho, quando você não conhece a sua fêmea, qualquer coisa serve. Então, nós estamos unidos nessa pujança de levar a informação para esse criador, independente do tamanho do rebanho dele. Porque aí é um oceano azul que nós temos a conquistar. Você mencionou que todos citaram a genética, né, nos outros episódios que você Eu já até tentei fez. desviar, tá? Eu falava, então, eu sei que a Não vai genética... conseguir, não consegue porque tá ligado. A produção pecuária, ela tá baseada em 4 pilares: sanidade, nutrição, manejo e genética. E tenho certeza que todo mundo que esteve aqui sabe disso e por isso citaram a genética. Desses pilares todos, a genética, sem dúvida, é o insumo mais barato que o criador consegue utilizar e introduzir no seu rebanho. É barato, comparado com os outros todos. O que acontece é que a gente tem visto uma pecuária evoluir muito nos últimos anos. O Ricardo falou muito bem, a situação ainda a gente fica até constrangido de dizer isso, um país tão forte na produção pecuária, na produção de carne, um dos maiores produtores do mundo de carne, os maiores exportadores do mundo de carne, e a gente ainda tem essa situação que ele mencionou, e ela é real. É claro, tem uma questão cultural, tem uma questão de dificuldade de acesso de informação de uma boa parte dos criadores, tem uma questão de uma carência de comunicação que seja efetiva por parte dos técnicos da academia, dos programas de melhoramento, de conseguir fazer com que esse criador que está nessa situação de usar qualquer coisa nas suas vacas, de usar uma genética melhor e o quanto isso vai fazer ele produzir mais e ganhar mais dinheiro. Uma capacidade de persuasão, né? Porque já tem muita gente também tentando, né, que esse copo encha mais do meio cheio, meio vazio, há muito tempo. Ele vem sendo enchido pouco a pouco ao longo dos anos. Mas numa velocidade menor do que o setor acredita que daria. Menor do que a gente gostaria, com certeza. E mais uma vez, falando do podcast em si, e reiterando a questão da comunicação. Nós temos essa dificuldade de comunicação, e nós temos que trabalhar muito isso, e ferramentas como esse podcast, por exemplo, e como palestras e como o Cana Carne, que aliás um evento fantástico, são oportunidades para a gente conseguir falar diretamente com o produtor e colocar plantar essa semente na cabeça dele e difundir isso. Nós temos feito, e está acontecendo mais devagar do que a gente gostaria, com certeza, mas está acontecendo e nós vamos chegar lá. E para ajudar nessa difusão, assim, pequenas mudanças que para esses produtores que ainda não adotam ou que não conseguiram, né, tipo, se convencer de melhorar a genética em algumas áreas. Pequenas mudanças que vocês acreditam que gerem resultados relevantes que ajudaria esse produtor a fazer uma mudança. O Mauri comentou muito bem, né, dos pilares. Dos 4 pilares, e também entra aí a gestão do rebanho. Quando o criador começar a medir... Eu acho que é esse o ponto. Você vê, eu faço analogia muito simples com a agricultura. Quando o agricultor ele vai plantar, a primeira coisa que ele faz é a análise do solo. Por quê? Porque ele vai fazer a análise do solo, ver o que é que ele tem de solo, o que ele precisa corrigir ou suplementar perante ao que a semente, a variedade que ele vai utilizar. Quando vai iniciar a eficiência reprodutiva, que é a estação de monta no caso de corte, o criador faz análise das fêmeas, faz um cronograma, um planejamento. A estação de monta é aquele período que toda a fazenda vai estar direcionada para que o máximo de fêmeas emprenhem num determinado período. Não, Ricardo, e nós estamos falando dessa turma que usa boi de boiada, uma boa parte delas nem estação de monta tem. Exatamente, nem identifica as fêmeas. Então, é a cartilha. Nós estamos aqui, eu acredito que é o elo da produtividade. Nós estamos aqui no Cana Carne, estou ali vendo na frente a Universidade Federal de Viçosa, tem o FMG, eu estava com o professor Mário, ele tem um scanner disponível que faz avaliação do rendimento de carcaça e dos cortes numa planta frigorífica. Então nós temos, o Brasil é uma referência em tecnologia, quando a gente pega, igual eu disse, 23% das fêmeas inseminadas. O Brasil é referência em vários trabalhos científicos que comprovam na prática, né? Nós temos aí a Embrapa, temos as instituições, que são referências e são entidades que são
mais respeitadas lá fora do que aqui dentro de casa. Aquele lá, o santo de casa dificilmente faz milagre. Então nós temos uma BCZ centenária, nós temos uma Embrapa que comemorou agora, né, 50, 70 anos. Exatamente, 50 anos. 50 anos, que é referência, que planta soja no cerrado, que disponibilizou toda a tecnologia. Então eu acredito que nós temos que ter uma ponte mais próxima das entidades do que dá certo para esse criador que ainda não conhece o seu rebanho. Então, e é o arroz com feijão bem feito. Então eu acredito que todos nós, ligados na cadeia produtiva da pecuária de corte, também do leite, é o momento de se unir. Onde nós tivemos palestra da indústria frigorífica. A indústria frigorífica procurou a BCZ o ano passado para entender um incremento de 3,5 a 4 arrobas no peso de carcaça nos últimos 20 anos. Vejam, nós saímos de um boi de 25, 30 anos atrás de 15, 16 arrobas. Quem está nos assistindo é um pouco mais boiadeiro, lembra, deu 450 quilos, manda para o abate, para girar. Hoje, 450 quilos, 15 arrobas, está entrando na terminação, ou num tipe. Então, o boi em determinado aspecto virou lavoura. Então, nós temos aí 78% dos animais abatidos é o boi China, antes dos 30 meses. Então, o que nós precisamos? Aproximar daqueles criadores que estão fazendo, já tem a receita de casa e que dá certo, com esses 53% que ainda não estão acreditando. E só para finalizar naquela analogia com a agricultura, então, a análise de solo, o solo na agricultura é a fêmea zebu. Porque o Brasil foi aberto na pata do boi, e essa pata do boi, por adaptabilidade, é zebuína. A semente que o criador escolhe, não pela cor, eu vou comprar esse milho aqui porque essa só é mais amarelinha. Não, tem toda uma especificação técnica para aquele solo. Então, a semente na agricultura, a semente na pecuária é o touro, via inseminação ou via monta natural. Esse touro tem que ter bula, tem que ter especificações. E a sementinha que nasce é o bezerro. Então, quando ele olha lá, nasceu quanto pelo talhão, ou empreou, quanto que nasceu, quanto foi minha taxa de desmama. Essas analogias, quando a gente leva para o campo, fica mais fácil do pecuarista observar. Para ter um fato, nós temos desde 2019 o PMGZ comercial, que é o mesmo know-how do Programa de Melhoramento Genético Zebuínos da BCZ no PO, para o gado cara limpa, com essa função do criador conhecer as suas fêmeas. Nós já estamos com 40 mil fêmeas de 32 rebanhos. O incremento médio na primeira desmama, usando uma classificação normal das fêmeas, cabeceira meio fundo, com acasalamento dirigido, morfológico, visual, com touros, zebu PO, a grande maioria Nelore PO, bem avaliado no PMGZ, o incremento de cara no peso de desmama é mais de 30 quilos. 30 quilos a R$15 é R$450 a mais por bezerro, incrementando, como o Mauri disse, a genética, porque ele já tem alimentação, ele já tem a nutrição, ele tem uma gestão, a gente vai aprimorando isso. Então, o grande salto em produtividade, realmente, quando a gente leva a genética zebu PO bem avaliado, determinado para o sistema de produção que o criador encontra. Isso está disponível. Os programas de melhoramento entenderam que a gente precisava trabalhar com o criador de gado comercial. O PMGZ fez isso, o Geneplus fez isso, o PMGZ tem o PMGZ Corte. O corte comercial e o carne, né? Exatamente. E o Geneplus tem o GP Beef, que é um programa de melhoramento para rebanhos comerciais. Produtor de bezerro, produtor de carne. Não é o criador que vai produzir genética, mas é o criador que vai produzir a carne que de fato vai para o mercado. E para nós isso foi uma experiência assim, muito rica como programa e eu como técnico, porque eu atuo no campo ainda, eu tenho criadores que a gente precisa manter o pé no campo, a gente não pode nunca... A realidade muda, né? A gente não pode nunca esquecer onde é que a vaca tem que produzir. A gente tem que estar lá, a gente tem que estar conversando com o funcionário da fazenda, com o gerente, a gente tem que entender a situação. E o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente entrou nesses rebanhos comerciais, claro, a genética, por si só, ela tem um acréscimo na produção que é expressivo, mas o criador procura a gente, fala, eu sou criador de gado comercial, produzo bezerro e quero entrar no melhoramento. Tudo bem. Aí a gente vai ver como é que está a situação da fazenda dele. Ele não tem estação de monta, ele não tem identificação das vacas. Se ele não tem estação de monta, ele não descarta a vaca vazia. Então, antes de pensar em genética, a gente trabalha todos esses pontos na fazenda, e eu chamo de pôr ordem na casa. A gente ajuda ele
a pôr ordem na casa, para que ele possa daí começar a medir o seu rebanho, começar a avaliar o seu rebanho e chegar nos outros estágios, seguir para as outras etapas. Estação de monta é a primeira coisa. Só quando o criador tem estação de monta é que ele consegue saber quais vacas ficaram vazias e descartar essa vaca, porque essa vaca tá só dando despesa para ele e não vai dar um bezerro na próxima estação. Só isso já muda a realidade da fazenda e o retorno financeiro da fazenda. E aí ele começa a acreditar no que a gente está falando. E aí, quando a gente põe a genética de touro melhorador e nasce a bezerrada, esse cara não sai nunca mais do programa de melhoramento e ele muda de patamar como produtor de gado de corte. Com a melhoria da gestão que ele começa a realmente ver o resultado, né? Mas às vezes a dificuldade está nesse passo de arrumar a casa. Até porque se mesmo o agricultor às vezes resolve não fazer análise de solo e continuar aplicando o que ele está acostumado, enfim, a semente, depois ele tem algumas perdas que ele nem está calculando, né? Ele não está colocando na ponta do lápis, porque ele não sabe quanto ele adubou a mais. Ele não tem nem como mensurar. Ele não tem a referência. A pecuária, a gente fala, né, é muito boazinha, né? A pecuária de corte. Porque aceita desaforo. A pecuária aceita desaforo. De uma maneira mais extrativista. Não. Se o agricultor, Natália, fizer isso que você comentou, e alguns deles fazem, ele quebra em 3 meses. Porque é muito curto. Na pecuária de corte, ainda por enquanto, permite-se, através de extrativismo, como ele não mede, ele não sabe quanto que ele está deixando de ganhar ou quanto ele está perdendo realmente. Mas o que a gente observa? Ele cede para outra atividade. Ou ele arrenda, ou ele vende. Também falamos disso em vários episódios. A pressão está vindo de todos os lados. No Mato Grosso do Sul, a pressão vem do eucalipto, por exemplo. Então, assim, a perda de áreas para lavoura, para eucalipto, a integração ela é significativa. Então, esse criador que está subutilizado, que tá produzindo aquém do que ele poderia produzir, esse é o primeiro cara que tá na lista para arrendar para alguma coisa. Quanto tempo vocês consideram que um perfil desse, né, de pecuarista, que tem que fazer alguns ajustes ali na casa, claro que varia muito, né, porque pode ser diverso o ajuste, mas para ele realmente iniciar, né, que perspectiva que ele teria de o que primeiro precisa ser feito, ou quanto tempo vai demorar para ele conseguir observar alguns resultados com a genética? Natália, como o Maurício comentou muito bem, melhoramento genético. O primeiro passo, ele tem que colocar a ordem na casa. É um choro de desespero ou de esperança, Mauri? O choro não, é um riso de desespero. Para quem está só escutando, é porque ele deu risada, gente. Eu pensei uma bobagem. Você é agrônoma, nós somos veterinários. Você é zootecnista, eu sou veterinário. Do mesmo barco. E a primeira coisa que a gente aprende a falar na faculdade é depende. Depende de que nível que esse criador está. Depende de qual é Mas eu digo assim, ó, vamos mostrar a facilidade já, né? Lá. Na prática, sabe o que é, Mauri? Ele tem que conhecer o rebanho dele. Então, tem muita fazenda que insemina e que não identifica a sua vaca. Como é que ele mede? Essa aqui é... Se ele tiver 2 vacas, tudo bem, mas ninguém insemina com 2 vacas. Ela tem 100 vacas, 200 vacas. Ele não conhece essa aqui é a fulana, a ciclana. Não existe isso. Então, primeira coisa, escrituração zootécnica. Identifique o seu rebanho. Outra, nasceu o bezerro, faça identificação desse bezerro linkado com a mãe. Porque muita gente identifica a vaca e não identifica o bezerro. E tem que medir quantas propriedades rurais no Brasil não tem balança. Tem um estudo recente feito por uma empresa do setor, não dá 15% das fazendas de corte. O rebanho registrado um pouco maior a incidência, mas dentro do rebanho comercial tem 15% em torno das fazendas que tem uma balança. Como é que você vai medir? Se você não pesa, nós vendemos bezerro atrelado ao quilo. Foi-se o tempo, né, de vender no olho. Quem está vendendo ainda no olho não sabe se está ganhando ou se está perdendo, porque não está medindo. Então, como é que você... Então, primeira coisa é cultural nesse sentido. Tem que botar ordem na casa, identificar os animais, estabelecer um período de estação de monta para saber aquela inquilina que paga a conta. O que é a inquilina que paga a conta? É ela que vai, além dela emprenhar, entregar um bezerro na média ou acima da média. Mas, principalmente, como o Mauri colocou muito bem, você tem que identificar aquelas fêmeas que não emprenharam, que vão ser 15, 20 ou 25% do lote, não depende, e você engorda e faz receita.
A pecuária é uma atividade importante que o descarte remunera a atividade. A agricultura, o descarte, o que nasceu, você não recebe pela semente. O que dá e ajuda no desfrute, no gado de corte, é as fêmeas vazias que você engorda e abate. Isso é importante para o fluxo de caixa. Então, o criador, na maioria das vezes, ele fica preocupado lá com 30%, 40%, que são as vacas do bezerro do fundo, que vai desmamar com menos 40, 50 quilos, e ele não vê a inquilina que paga a conta, que emprenhou na primeira dose ou na primeira cobertura do touro, que é a mãe do bezerro do cedo, que vai desmamar com 40 quilos a mais. Então, é um arroz, como eu disse, é um arroz com feijão bem feito. Para começar, nós temos aí as instituições, Embrapa, ABCZ, nós temos 101 técnicos de campo, tem universidades, né, aqui em Minas Gerais, referências que tem empresa júnior, que tem tranquilamente, em qualquer fazenda no Brasil, nós temos uma instituição ou um técnico, né, num raio de 150, 200 quilômetros de qualquer fazenda. Né? Então, a informação existe, mas o criador tem que começar a conhecer e ter planejamento. Eu acho que esse é o arroz com feijão para a gente começar aí bem feito. O Ricardo falou uma coisa interessante, que é a questão o quanto a vaca é uma fonte de receita para o criador de cria, para o produtor de bezerro. A maioria pensa que a maior parte da receita na pecuária de cria, ela vem do bezerro, mas a vaca é pelo menos metade do total dessa receita. Por quê? Porque, bom, primeiro, voltando na questão do básico, a identificação e estação de monta. É identificar os animais, identificar bezerro, filho de que vaca que é, e ter uma estação de monta bem definida para a gente começar a conseguir pôr ordem na casa. E voltando na questão da vaca, com a estação de monta ele vai descartar a vaca vazia. Nós podemos pensar numa estação de monta ok no Brasil, que entre vaca que deu prenha, que não pariu depois no final, por algum motivo, por perda, esse criador vai descartar 25% das vacas dele por ano. E ele tem que fazer isso. Primeiro, porque ela vai ficar um ano vazia na fazenda se ela não for descartada. Segundo, ele ganhou na cria, recria e engorda dessa fêmea no momento que ela é descartada e vai para o abate. Então, ele funciona como uma fazenda de produção de bezerro, mas também como uma fazenda de cria, recria e engorda de fêmea. E a vaca estar vazia é a oportunidade que ela está te dando de você realizar aquela receita. Então ela deu vazia, ela falou, agora é hora de você fazer dinheiro comigo. Do período que eu nasci até esse corpão que eu tô aqui de 470 quilos, eu vou pagar suas contas agora. É uma oportunidade, é a oportunidade que ela te dá e você, em hipótese nenhuma, pode desprezar isso. Ele só consegue fazer isso quando ele tem estação de monta e diagnóstico de gestação. É, muito bom. E agora, para aqueles que já estão, né? Já estão à frente, já adotando já adotam, né, o melhoramento, já estão com o seu processo de gestão também mais certinho. O que vocês, olhando uma prateleira assim do melhoramento hoje, que são características mais buscadas pelos produtores, considerando a especificidade do que a gente está falando do rebanho brasileiro, das regiões, das questões climáticas. Até o Alexandre Mendonça de Barros está comentando agora, quando o brasileiro ele é, entre aspas, desafiado, ou por uma valorização no preço, o criador, ou por uma questão de produzir mais. O brasileiro é referência no mundo na agricultura, é referência, como eu disse, no melhoramento genético. Nós temos grandes desafios, mas vamos falar agora do copo metade cheio, né? O Brasil, os criadores, quando foi desafiado, por exemplo, na tecnologia da genômica, que é uma grande ferramenta a gente adiantar o futuro de uma avaliação genética do indivíduo, que temos genômica até de embrião. Então eu tenho uma predição do valor genético daquele animal até mesmo antes dele nascer. A ABCZ, junto até com a Embrapa, nós alavancamos a genotipagem de 2017, 2018 para cá, onde nós tínhamos lá 5 mil animais genotipados e vamos estar fechando esse ano com mais de 600 mil animais genotipados da raça Nelore e Tabapuã. O que é isso? É a leitura e a validação da genômica dentro do banco de dados zebuínos feito pela BCZ. Então nós temos uma acurácia, uma confiabilidade na predição do valor genético pela ferramenta genômica mais assertiva.
Nós vamos sair de uma acurácia nas características de crescimento maternais, reprodutivas e de carcaça de 18% a 20%, dobrando essa confiabilidade ali para 36%, 40%, 45%. Um animal relativamente jovem, sem nenhum filho ainda, é como se ele já tivesse 10 filhos. Então, quando o criador entendeu essa tecnologia, nós já somos a terceira entidade que mais faz genômica no mundo, ficando atrás do holandês e do Angus. Então, por que eu estou dizendo isso? Quando o brasileiro ele enxerga, né, que usando a tecnologia ele vai ter retorno, o céu é o limite. Então nós temos um grande oceano azul de oportunidade. Dentro do banco de dados da BCZ, nós estamos falando de 3 milhões de fêmeas registradas, entre PA, que é pura por avaliação, PC e PO, né, dos 65 milhões de fêmeas de corte, mas que são referências em produzir anualmente em torno de 250 mil, 300 mil touros registrados que têm informação com consistência, auditados com avaliação genética dentro do PMGZ. Então, nós temos aí um mercado disponível para aquelas fêmeas ainda que são cobertas por boi de boiada. Mas imagina se nós tivermos um crescimento em 10 pontos percentuais dessas 34 milhões de fêmeas que são cobertas por boi de boiada. Vamos ter que unir todos os programas e ainda praticamente triplicar a disponibilidade de hoje de 2 mil touros zebu dentro da central de disseminação artificial. Então, não é à toa que todas as grandes multinacionais da genética, da reprodução, as grandes empresas estão no Brasil, porque esse é o grande mercado, não só interno, mas principalmente quando a gente fala de genética registrada, quando a gente fala de genética comercial, tudo é focado na carne. Né? Quando a gente fala de bezerro, a gente fala daquele animal que vai ser abatido. E o Brasil é o grande celeiro do mundo, maior exportador. E nós temos aí, no mundo, declinando o número de fêmeas, né? Abates recorde de fêmeas, né? Os Estados Unidos, que é o grande player no mundo para isso, e nós realmente vamos ser a grande fonte de abastecer de carne no mundo. E nós temos que estar preparados para isso. Que a grande valorização, eu acredito ainda nesse ano, mas principalmente em 2026. Então, quem já está fazendo a lição de casa, vai sair na frente. Mas ainda quem está sem identificar vaca, sem conhecer o seu rebanho, ainda dá tempo. Para isso que nós temos os programas, temos as instituições, temos nossos técnicos de campo, tem o Senar, tem os técnicos da CNA, em parceria com as nossas entidades, para que a gente leve realmente essa informação, porque não tem receita de bolo. Né? Cada fazenda é específica e nós estamos disponíveis para que nossas equipes vá à sua fazenda e abra a porteira para conhecer o seu rebanho e fazer um diagnóstico apropriado para você conhecer e ter consequentemente mais rentabilidade. Eu acredito que esse é o grande recado. Só para não assustar o produtor de bezerro de corte, a situação dele é uma situação, as ferramentas estão disponíveis para todos, mas ele não precisa se preocupar com muita coisa não. O produtor de corte ele precisa se preocupar com a gestão bem feita do manejo do rebanho dele, se preocupar com os índices zootécnicos do rebanho dele bem ajustados e se preocupar em ir no mercado e buscar uma genética que seja adequada para o sistema de produção que ele está e para o que ele quer produzir. A vida do produtor de corte, do produtor comercial, ela é simples. Ela tem que ser simples, porque ele tem que se preocupar com outras coisas. Agora, nós temos um outro universo, que é o universo do produtor de genética. É o cara que vai produzir touro para esse produtor comercial, é o cara que vai produzir touro para ir para a central de sêmen e ser coletado e produzir 100 mil, 200 mil doses. Para esse criador, a quantidade de ferramentas e de informações que a gente tem hoje em 2025, elas estão num nível assim fantástico. E o que nós temos hoje aqui no Brasil, temos de programa de melhoramento, de informação, de dados, ele é equivalente ao que as maiores raças produtoras de carne no mundo têm. E não só de carne, no leite também. Então, nós temos a tecnologia de ponta, nós temos as ferramentas de ponta para esse cara. O Ricardo falou da genômica, é algo que revolucionou a forma da gente selecionar animais. Existem duas coisas, existe a avaliação genômica e existe a seleção genômica. Porque a avaliação genômica é só uma informação.
Uma vez que você aplica ela para de fato selecionar os animais, aí você está fazendo seleção genômica. E a gente tem ganho muito tempo com isso, a gente tem acelerado o processo. A gente consegue selecionar melhor, errando menos, animais numa idade cada vez mais jovem. Isso para o melhoramento de gado de corte, onde o ciclo de gerações é longo, a vaca dá um bezerro por ano a cada ano. Comparado com suínos e com aves, é um desafio enorme para você trabalhar com melhoramento. A gente conseguiu um avanço muito, muito grande na forma de selecionar. Então a gente consegue hoje selecionar de uma forma mais certa, errando menos e cada vez mais cedo. É por isso que o Nelore, por exemplo, explodiu, como a gente costuma dizer, no bom sentido, nos últimos anos. A capacidade de produção do Nelore, e não só de produção de carne, mas de fertilidade, de precocidade. A precocidade sexual do Nelore tem avançado muito rápido, cada vez mais. Se tornou a raça imbatível como raça mãe no Brasil. Isso é indiscutível. Isso acaba dando um alívio também para o próprio setor e para o produtor, que tinha uma raça ali que era o que ele tinha para explorar, mas sem um potencial que gostaria que tivesse de outras raças. Ela já era isso sem tudo que aconteceu em termos de melhoramento. Agora, então, não tem nem como questionar. E isso vai avançar mais ainda. Isso vai avançar mais ainda e tem avançado. A gente tem um grupo de produtores que é muito competente nisso. O produtor de genética, a gente tem um grupo de produtores de genética no Nelore. Primeiro, porque nós temos um grande número de produtores e aí a gente consegue ter uma pressão de seleção nos produtores e foram muito eficientes nisso. E os programas têm a obrigação de estar junto, claro, e fornecer o que o criador precisa. Seja de informação, seja de tecnologia, seja de conhecimento de como operar esse melhoramento genético, e a gente tem feito isso. Tem um avanço, né, da inseminação artificial, do confinamento também no Brasil, aproveitando aí as épocas em que, por diversas questões, os pecuaristas têm optado por confinar mais, então a gente vê uma curva crescente. O melhoramento genético contribui em que ponto, ou pode contribuir ainda mais para essa evolução? A gente faz melhoramento para tudo. São 17 características hoje no GenePlus, no PMGZ deve estar por volta disso também, deve variar uma ou outra, mas basicamente são as mesmas. E é uma filosofia dos programas de melhoramento não olhar só para uma característica, a gente tem que olhar para tudo. A gente tem que olhar para peso ao nascimento, porque o bezerro precisa nascer, a gente tem que olhar para leite, porque a vaca precisa dar leite, a gente tem que considerar peso ao desmama, peso sobreano, carcaça. Bom, por isso que a precocidade sexual tem diminuído e tem melhorado, por isso que a fertilidade tem melhorado e por isso que o desempenho tem melhorado. Então, quando a gente tem uma genética que vem sendo melhorada para desempenho ao longo dos anos, como está acontecendo, uma vez que a gente tem um sistema de produção que consegue oferecer a oportunidade para esse animal desempenhar melhor, ele responde melhor. Então, é a junção da fome com a vontade de comer. Você tem um ambiente melhorado, e isso por pressão de tempo. O confinamento é uma grande ferramenta para antecipar, né? Para girar mais rápido. E aí, essa ferramenta encontra um animal melhorado geneticamente que responde para aquele ambiente e vai ser mais eficiente, inclusive, naquele ambiente. Os sistemas de produção, né, Natália? O Brasil é um país excepcional, continental, mas hoje a tecnologia ela não tem fronteiras, né? A gente tinha lá, o criador está no sistema extensivo aqui no norte de Minas Gerais, só a pasto, não tem uma suplementação. Não, hoje mudou. Graças aos institutos de pesquisa, nós tivemos a agricultura chegando no Cerrado, avançando pelas regiões, né, mais ao norte. Tanto é que cada vez mais que eram valorizadas as terras aqui no Sudeste, no Centro-Oeste, a vacada ia subindo, né? Mas hoje no Pará, no Norte, a gente vê que a soja chegou, o milho chegou, e isso veio, né, a integração lavoura-pecuária. Então, o agricultor também virou um pecuarista, e isso é bom porque ele tem uma visão empresarial mais forte,
né, mais voltada para a produtividade realmente, e foi mudando. E a tecnologia, né, hoje da recria intensiva a pasto, a RIP, a TIP, né, a terminação intensiva a pasto, é uma grande realidade. Então isso se alavancou muito. E quem tem sempre investir em genética viu que realmente aquilo que eu falei anteriormente, o boi virou lavoura também, né? O giro ficou muito rápido. Hoje 78% dos abates de uma grande indústria frigorífica é os animais antes de 30 meses. Então foi mais peso, mais carcaça em menos tempo. E a grande influência é da genética Zebu-PO, porque o Mauri comentou muito bem das DEPs de crescimento, desmama ano sobre ano. Quando a gente tem agora o programa PMGZ Carne, que a gente está dentro da indústria monitorando e ajudando a eles a mensurar tanto a terminação no confinamento quanto os dados de romaneio no abate, a gente observa realmente aquele touro que é DECA 1 ou percentil 0,1 para DEP, principalmente de ano e sobre ano, é o que tem o melhor rendimento de carcaça e rendimento de corte no frigorífico. Então tá tudo atrelado. E claro, não é só peso, né? Composição do peso na carcaça. Eu não quero um touro que está numa central ou que vai para a monta natural PO melhorador, que tem uma pata no fogão, outra na geladeira. Eu quero ele equilibrado, que ele seja bom para crescimento, que ele seja bom para que as suas filhas fiquem na reposição do rebanho, então tem que ter boa habilidade materna, precociedade sexual, que tenha bons dados de carcaça, de área de odilombo, acabamento, que é professor de gordura subcutânea. Por isso que a ponderação dos índices dos programas de melhoramento reflete realmente que o animal seja bom e equilibrado em todas as características avaliadas. Mas com certeza a influência dessa genética Zebu-PO avaliada está fortemente indo para toda a cadeia, principalmente no grande consumidor dessa genética avaliada, que é o rebanho comercial. Os 47% que utiliza o touro PO melhorador e avaliado. Isso já é uma realidade, né? E essa influência fez com que o Brasil chegasse a índices muito bons de produtividade e ser o maior exportador da carne bovina. Então nós temos aí grandes desafios para frente, mas aí não precisa reinventar muito a roda não, porque os modelos já estão aí, né, disponíveis dentro desse elo da produtividade, que em resumo é o que é transformar a genética em lucro com os pilares, né, que o Mauri trouxe no início, que são a grande base junto com a gestão, né, e o planejamento dentro de cada propriedade. Você quer ver uma coisa interessante? A gente tem uma fazenda comercial, de gado comercial, em Camapuã, no Mato Grosso do Sul. A gente entrou lá há alguns anos, era boi de boiada. Inicialmente, esse criador tinha dificuldade, ele produzia bezerro, né, lore, macho e fêmea, vendia macho, segurava um pouco de fêmea para reposição. A realidade desse produtor é que ele tinha dificuldade de vender os bezerros. Ele tinha dificuldade de vender os bezerros dele e pôr no mercado. Hoje, com a genética melhorada, tem fila de... Não estou nem falando do quanto pesam a mais os bezerros, não. Eu estou falando só da procura pelos bezerros dele. Tem fila de compradores esperando ele desmamar para ir buscar esse bezerro na fazenda. Fora que são bezerros mais pesados e só pelo peso já vale mais. Mas além do peso, o mercado paga mais por esse bezerro. Esse bezerro tem um ágio, porque quem vai recriar esse bezerro e abater, sabe o que essa genética entrega na recria e na terminação. Então, como eu disse, é simples, a gente não precisa nem... É simples. Começa na facilidade com que esse criador vai entregar o bezerro dele no mercado. E ele vê um salto, né, no resultado. Não para reinventar, né? Mas vocês que estão à frente de programas aí de genética tão relevante quanto são, já estão olhando para o futuro. Então, a gente já está chegando no final aqui do episódio. Queria uma palavra final de qual que vocês acreditam que é o próximo grande avanço aí na genética animal para os próximos anos. Eu vou deixar você primeiro, Ricardo. Pode tomar uma água aí, vai lá, finaliza. Eu comecei e você vai. Você sabe Vamos todo mundo tomar uma água, então. As pessoas, eu às vezes pergunto isso para as pessoas também, eu até fiz a pergunta, porque assim, ó, você não surge do nada, né? Você começa a investir, pesquisar o melhoramento ali, vão longos anos. Então, assim, você tá de olho num objetivo já. A gente tem, por exemplo, a questão da eficiência do consumo alimentar residual, é algo que ainda... o criador ainda está entendendo como trabalhar com isso.
Mas eu não vou nem falar de tecnologia, eu acho que as tecnologias que a gente tem hoje, claro, virão coisas novas, virão medidas de eficiência nova, forma de medir nova, a inteligência artificial vai ajudar, captação de fenótipo por imagem, isso vai entrar. Mas, sinceramente, essa não é a minha principal preocupação. Como programa de melhoramento, a minha principal preocupação é fazer os 50% do boi de boiada, fazer estação de monta e começar a usar o que já existe. Nós temos trabalhado muito nisso. Primeiro porque isso já fomenta os nossos clientes. Primeiro que nós estamos fazendo isso, a gente já está trabalhando para os nossos clientes, que são produtores de genética. Então, também é uma obrigação nossa. Mas, segundo, principalmente como compromisso com a pecuária brasileira, com a produção de carne. Essa é uma preocupação grande nossa e a gente tem feito um esforço grande nisso, sim. Natália, eu acredito que a Conacarne abriu algumas oportunidades importantes. E até eu comentei ontem na apresentação, quero compartilhar aqui com vocês. Dentro de toda a tecnologia que o Brasil já é referência, mas eu acredito que chegou o momento da gente fazer a verticalização da genética. Num resumo, é transformar a genética em lucro. É rentabilidade para toda a cadeia. A BCZ, há 106 anos, ela é a detentora, é a maior entidade pecuária bovina de zebu do mundo. São 26 mil associados. Nós temos informações consistenciadas, oriundas do registro genealógico de todas as raças zebuínas de corte de leite há 106 anos. Esse grande banco de dados que fez com que, com o advento da tecnologia da informação, da computação, de rodar a predição dos valores genéticos, e aí que nasceu as DEPs, que vieram as DEPs e que veio o PMGZ. É o momento, agora, principalmente com o interesse da indústria frigorífica dentro do PMGZ, que nasceu ano passado o PMGZ Carne, eu acredito que todos nós dos programas, vocês das entidades, o que é a verticalização da genética? Nós temos os avozeiros, que são os criadores de genética, que já sabem, que fazem o animal zebu, PO, bem avaliado. Esse é o PMGZ Corte. Nós temos o criador que tem que conhecer o seu rebanho, as suas fêmeas, mas ele não vai fazer genética, porque não é o perfil dele, ele não tem mão de obra, ele quer investir e usar pronta. Esse é o consumidor da genética avaliada, mas ele precisa conhecer a sua fêmea. Daí que é os nossos clientes do PMGZ comercial. E aí nós temos onde todo mundo, objetivo final, que é a carne bovina, para alimentar o Brasil e alimentar o mundo. Aí vem o PMGZ Carne, onde a indústria entra nesse jogo. A indústria, ela já sabe a carcaça que dá maior rentabilidade para ela. Ela sabe que essa carcaça tem como base o zebu, principalmente o Nelore. E a força do zebu PO melhorador em cima dessa carcaça que dá maior rendimento, que agrega valor, que dá 74%, 80% de rendimento no corte e que a grande maioria dos 30% que está sendo exportado. Então nós temos que estar todo mundo dentro da mesma mesa, sentados, verificar qual que é a verticalização dessa genética de toda a cadeia. A gente discute, mas não se colocou ainda a questão de tipificação de carcaça. Eu sei que a CNA trabalha fortemente disso, a BCZ apoiando, questão da rastreabilidade. Então, é o momento de todos os elos da cadeia estarmos juntos, os avozeiros do PMGZ Corte, os consumidores dessa genética que é o PMGZ Comercial, que todo mundo precisa conhecer a sua fêmea, e o PMGZ Carne, trazendo a indústria frigorífica e falando, mercado, criador, é isso que eu preciso e vou toda a cadeia agregar valor em cima daquilo que a gente precisa, tanto para o mercado interno, principalmente para o mercado externo. Então eu acredito realmente que esse congresso aqui e o que a gente deslumbra a curto prazo é que todos nós sejamos, eu falei isso ontem, embaixadores da pecuária de corte de leite no Brasil. CNA, Programas de Melhoramento Genético, ABCZ, os nossos técnicos de campo que estão lá diariamente abrindo a porteira e estão próximo de pegar a mão. Melhoramento genético não se faz à distância. Então nós precisamos ter um cara capacitado lá
do lado do criador, mas com tempo de conversar com ele, de olhar as fêmeas, de olhar o rebanho. Não vender um produto ou um serviço pelo celular. Então eu acredito que é o momento de todos nós e o Conacarne e o que a gente está deslumbrando a curto prazo, eu acredito que esse é o rumo, né, de um futuro próximo. Pela fala de vocês, fica claro que o foco é fazer uso do que já existe em melhoramento, né? Expandir isso dentro, por meio dos pecuaristas, e não necessariamente ou uma reinvenção de roda ou uma evolução mesmo da genética animal, mas porque já tem muita coisa desenvolvida e o foco deve ser de buscar uma forma de realmente ir incorporando, seja assistência técnica e gerencial, as iniciativas dos programas mesmo, que vocês deixaram bem claro que como que produtores podem acessar, né, incorporar, mas é isso, aproveitar esse portfólio aí de genética que já existe, que foi desenvolvida e que atende à realidade do Brasil. É exatamente isso, e mais uma vez, para a gente conseguir fazer isso acontecer, para aproveitar o que já existe e usar da melhor forma, a gente precisa estar com o pé no chão e com o pé dentro da fazenda, com o pé dentro do curral. Com a conta no caderno ou na... E junto com o produtor. Nisso, o programa Embrapa Geneplus e a BCZ aliás, são parceiros, são duas instituições parceiras na avaliação genética. A base de dados é compartilhada, as DEPs são as mesmas, mas cada uma trabalha o seu corpo técnico separadamente e está tudo certo. Entrega os dados de forma diferente, cada uma à sua maneira, e também está tudo certo, mas está todo mundo trabalhando junto com o mesmo propósito e com o mesmo foco, entendendo. O primeiro cara que a gente precisa entender na pecuária é o produtor de carne. E qual é o mercado de carne para qual esse produtor está produzindo. É a partir daí que a gente traça todo o resto. Não adianta o cara que está produzindo genética na ponta da pirâmide está produzindo uma genética que é incompatível com a realidade do campo, com o sistema de produção e com a carne que precisa ser produzida. É a função do programa de melhoramento fazer essa ligação entre as duas coisas e atuar nas duas pontas. E o PMGZ, sem dúvida nenhuma, e o programa Embrapa Geneplus tem isso como filosofia. Excelente, muito obrigada pela aula aqui que vocês deram e pelo show de informações, né, por também colocar tão à disposição e fazer um trabalho tão grandioso para a pecuária com os programas e que permite mesmo essa proximidade com o produtor, entender aquela realidade e levar ele o que ele precisa para evoluir. Obrigada, Mauri, obrigada, Ricardo, pela participação aqui no Ouço Agro. Obrigado, Natália, pelo convite, obrigado a todos. Obrigado, Mauri, por estarmos juntos aqui nessa oportunidade e tamo junto, vamos que vamos. A gente estava junto semana passada lá em Botucatu, estamos junto agora. Que é onde eu estudei. É? Olha, legal. Tá vendo? O Nesp, Pequena também? Igualmente, sou de Araçatuba. Foi naquele frio de Botucatu que minha garganta começou, viu, piorar. Eu que agradeço, em nome do programa Embrapa Geneplus, a oportunidade, e é um prazer sempre. Eu falei isso há pouco, isso é parte da nossa missão. Fazer essa informação, fazer com que o criador que está lá dentro da fazenda saiba o que a gente está fazendo, saiba que o programa Embrapa Geneplus está de portas abertas para ele, para ajudar da melhor forma possível. A única coisa que nós queremos é fazer ele ganhar mais dinheiro e fazer a pecuária do Brasil ser mais eficiente. Esse é o nosso foco. Obrigado, Natália. Muito bom. Obrigada. E terminamos aqui então mais um episódio de Ouço Agro da série Carne e Pecuária, o futuro em curso. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.